Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez aqui nesta manhã para falarmos um pouco sobre o livro do Apocalipse. Eu quero te convidar nesta manhã a adorar o Senhor com esse cântico e logo em seguida vamos estar estudando um pouco mais do livro do Apocalipse. Deus abençoe sua vida e declare nesta manhã que não há outro como o nosso Deus. Quero te convidar a adorar o Senhor nesta manhã. Reconheça a soberania do Senhor e abra o seu coração para adorar o Senhor nesta manhã de graça, de misericórdia e de amor. Ele é o início, o começo e o fim de todas as coisas. Adore o Senhor. Bom dia, irmã Cláudia. Deus te abençoe. Declare nesta manhã a paz. Soberano. Esse é o nosso Deus. Eu convido todos vocês a adorarem o Senhor nesta manhã. Vamos adorar, amados. Paz do Senhor, irmão Cecílio, Deus te abençoe. Deus abençoe a casa de vocês. Irmão Cecílio e Cláudia. Vamos adorar. Declare nesta manhã, Alfa e Ômega, início e fim. Jesus é tudo para nós. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Vinícius. Deus abençoe vocês. Cláudia, Cecílio, Vinícius. Deus abençoe vocês. Hoje iremos estudar um pouco mais sobre o Apocalipse. Abra o seu coração nesta manhã e vamos adorar o nome do Senhor.
seja o teu nome, Senhor. Abençoe suas vidas. Marilda, Deus te abençoe. Tereza, Deus te abençoe. Bom dia a todos. Declare nesta manhã que Jesus Cristo é tudo para nós. Segundo a palavra do Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. E essa canção fala muito sobre isso, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês uma pequena porção aqui da palavra do Senhor, dizendo para vocês o quanto é importante a gente conhecer um pouco mais da palavra, né? Às vezes a gente pensa que... Às vezes a gente pensa que sabe, mas no fundo a gente reconhece que dependemos totalmente do Senhor e não sabemos muito. Estamos aprendendo, né? E o texto que nós estamos lendo, do livro do Apocalipse, pegue sua Bíblia aí, já que é uma escola bíblica, estudo bíblico, né? É bom você pegar a sua Bíblia, se quiser fazer anotações. Infelizmente, né? Ou felizmente, a única saída que a gente está tendo, se fosse presencial, eu estaria entregando vários materiais a vocês, né? Isso aqui é a análise do mapa, das cartas, né, que João endereçou à Ásia Menor, às 7 igrejas, né? A gente também estaria entregando a vocês essa descrição aqui, ó, para identificarmos as características de cada carta, né? É como se fosse um resumo bem sintetizado de todas as cartas que foram enviadas. E aí nós temos aqui o significado, as características, a descrição, onde apresenta Cristo, o elogio, a repressão, a advertência, o conselho, a recompensa. Então, tá bem resumido aqui, ó. Tá vendo? Nesse mapinha aqui, que eu chamo de descrição. Não sei se está dando para vocês lerem. Se o nosso estudo fosse presencial, vocês estariam recebendo uma folhinha dessa aqui, né? E nós já estamos falando desse assunto aqui, ó, os selos do Apocalipse, né? Nós estamos falando dos selos contido a partir do capítulo 6, que fala de cada selo que vai ser aberto, né? Isso aqui vai até o capítulo 8, que vem falando dos selos. Então, se a aula também fosse, né, um encontro presencial, vocês estariam recebendo também um mapinha desse aqui, sintetizado, para que pudesse, resumidamente, estar guardando, né, com mais tranquilidade os ensinamentos, né? E todo o livro do Apocalipse, a gente
procurou também sintetizá-los através de um quadrinho desse, uma planilha dessa, tá vendo? Aqui já tem a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, coisa que ainda não começamos a falar, mas é descrita a partir do capítulo 8 e do versículo 7. É outro assunto também muito interessante, que fala das trombetas, né? E ainda no livro do Apocalipse, além das trombetas, resumimos também nesse mapinha aqui, ó, que aí vai demonstrar o significado de cada trombeta, né? Os três ai descrito no Apocalipse do que vai acontecer, do que aconteceu, né? A quinta trombeta, a sexta trombeta, enfim. Está tudo resumidamente aqui. Quando, se Deus assim permitir, né? Se Deus nos der uma oportunidade de estarmos juntos, aí estarei passando para vocês esses resumos aqui, esses mapas, tudo isso aqui para vocês. Bem, hoje eu vou fazer um resumão do início do Apocalipse até onde nós estamos, né? Isso por quê? Porque se alguém perdeu, essa é a hora de perguntar. Você vai escrever aí, vai perguntar. E essa é a hora também de tirarmos algumas dúvidas. Por quê? Porque nós estamos ainda no capítulo 6, né? Então eu vou falar um pouco até o capítulo 6, que tem a ver com os selos, né? Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, já vai escrevendo aí. E eu vou fazer um resumo geral agora, do capítulo 1 até o capítulo 6. A primeira coisa que precisamos fazer é fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que venha nos dirigir e que venha falar conosco aqui, para que ele venha ungir o nosso ouvido para que possamos ouvir e ungir também a nossa mente para que possamos entender a palavra do Senhor, né? Nós entendemos que o estudo da palavra ele é fundamental, e principalmente se o autor estiver do nosso lado, estiver conosco, aí vai ficar muito mais fácil. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença e queremos Te louvar pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. E nesta manhã de graça e de misericórdia, Senhor, eu convido os Teus filhos a estarem orando junto conosco, Senhor. Orando para que o Alfa e o Ômega possa se manifestar no nosso meio nesta manhã. Por isso, ó Deus, eu quero clamar a Ti. Traga as pessoas que Tu queres que estejam aqui estudando conosco, as pessoas que vão estar com a mente aberta, com o seu coração aberto, as pessoas que têm a sinceridade no vosso coração, de querer praticar a Tua palavra, não conforme eles pensam, eles querem, mas conforme está escrito e conforme o Senhor deseja para todos nós. Por isso, Senhor, eu quero clamar por cada membro da Igreja de Cristo, espalhada em todo este mundo. Aqui há pessoas que assistem de Portugal, da Espanha, da Suíça, da Inglaterra, há pessoas do Rio de Janeiro, há pessoas de Copacabana, há pessoas, meu Deus, de Miguel Pereira, de Nova Iguaçu, há pessoas de São Cristóvão, da Ilha do Governador, há muitos irmãos espalhados que estão vindo aqui para estudar a palavra do Senhor junto conosco. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, esclarece a Tua vontade, unja os nossos ouvidos, unja, Senhor, a nossa mente, unja também os nossos olhos. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer pela presença virtual de todos os irmãos que aqui estão. Fica conosco e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor. Tem aqui, ó, a irmã de Itaipava. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Bem, vamos lá. Vamos começar. Eu não sei se vocês têm curiosidade acerca desse livro, porque muitas pessoas falam desse livro como algo assim muito distante, né?
E aí as pessoas falam que é muito mistério, é muita coisa que a gente não sabe, é muita coisa que ainda vai acontecer. E aí, de alguma maneira, vai deixando o livro do Apocalipse de lado. E aí eu quero falar para você que nós não deveríamos fazer isso. A princípio, precisamos ler, e é nosso dever, de ler todo o livro da Bíblia, de Gênesis ao livro de Apocalipse. Ou seja, você tem aí 66 livros para estudá-los, para ler, para entender. Não me diga que não é possível fazer isso, ou se é possível, só o pastor ou só os irmãos que querem ser obreiros é que devem fazer isso. Não. O estudo da palavra do Senhor é para quem quer, é para todos. É para toda aquela pessoa que quer aprender, que quer conhecer sobre o seu Deus, que quer saber sobre o seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Então, se todos querem conhecer a palavra do Senhor, precisam estudar. E o estudo é para todos, todos que querem. E uma outra coisa que é interessante também saber, toda vez que você for estudar o livro de Apocalipse, é importante que você tenha já lido também o livro de Daniel. Por quê? Porque o livro de Daniel é um livro também apocalíptico. A linguagem é também falando sobre futuro, sobre coisas que iriam acontecer. Então há uma ligação, há um entendimento entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Aí você pode me perguntar, mas apóstolo, é só o livro de Daniel? Não. Você precisa também ler o livro, além do livro de Daniel, ler também o livro de Ezequiel. Por quê? Porque ele também tem uma linguagem apocalíptica, porque ele também faz menção às coisas que estavam para acontecer. Então, você já sabe, você vai ler o livro de Daniel, você vai ler o livro de Ezequiel, e você também vai ler parte de Isaías, tem a ver também com Apocalipse. Então você vai ler também o livro de Isaías. E aí depois você vai passar a ler o livro de Apocalipse. Por quê? Tendo feito essas leituras prévias, você vai estar mais habilitado a entender melhor o livro de Apocalipse. Ok? Guardaram isso? Então você vai ler o livro de Daniel, você vai ler o livro de Ezequiel e você vai ler o livro de Isaías. Porque é parte de Isaías que tem a linguagem também apocalíptica. Por quê? Porque o livro de Isaías apresenta uma linguagem messiânica. Então ele fala do Messias que estava para vir. É antes dele, é antes da época de Isaías. Ok? Entendido isso, passamos a compreender uma outra coisa. Bem, quando se faz teologia, se aprende sobre corrente teológica. E se aprende também que para estudar o livro de Apocalipse é preciso ter alguns métodos de interpretação do livro. Como isso? Bem, a gente chama de método de interpretação do livro de Apocalipse, que basicamente, são 4 os mais importantes, os mais usados. São 4 que eu vou descrever aqui para você rapidamente. Vá anotando tudo isso que eu estou falando. Se tiver uma outra pessoa que tem redação própria e é rápida e vai anotando resumidamente as coisas que eu estou falando, você pode digitar aqui também. Que aí, você vai ajudando também o seu irmão. Tá ok? Fique à vontade. Esse livro é interessante, mas é interessante também a gente estar com a mente aberta e estar compartilhando, ajudando um outro irmão. Ok? Bem, quais são esses métodos? Os mais usados são 4, que eu vou te falar agora. As pessoas, para interpretar o Apocalipse, precisam ter certeza que
esse livro é um livro muito interessante. É um livro que desperta curiosidade, né? Tem pessoas que, ao pegar a Bíblia e abrir no livro do Apocalipse, acha esse livro muito misterioso. Aí considera esse livro muito difícil. Mas não é um livro difícil de ler. Não é um livro difícil de interpretar. Não, não é. Mas eu sei, e eu escuto isso, porque também sou professor de teologia, que vários irmãos, né, falam sobre isso, que é muito difícil interpretar o livro de Apocalipse, porque tem muito símbolo, tem muitas figuras. Só que se usarmos o método certo de interpretação, vai ficar tudo mais fácil, né? Quando é uma coisa difícil, né, na vida normal, a pessoa chama de estranho, esquisito, não é para mim, porque está com dificuldade. Mas se você estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que é muito interessante, que são fatos que já aconteceram, fatos que estão acontecendo e fatos que vão acontecer. Então, o livro, nas suas profecias, nas suas revelações, né, que foi João, o discípulo amado, que estava preso na ilha de Pátimo, né, que teve essa revelação, que Jesus falou diretamente com ele e ordenou que ele escrevesse esse livro. E ele escreveu da forma como ele estava entendendo. E conforme ele foi escrevendo, né, Jesus é tão tremendo, Deus é tão tremendo, que foi dando uma particularidade para cada... Quando o livro foi endereçado às cartas, as 7 cartas da Ásia Menor, Jesus foi dando na revelação teor, né, detalhes de cada igreja da Ásia Menor, ao ponto que quando eles passassem a ler, eles iam logo se identificar. Está falando conosco, está falando de uma propriedade da nossa cidade, está falando de uma propriedade nossa. Então, muito interessante o livro de Apocalipse, né? E aí eu quero dizer para você que esse livro, né, a gente precisa ler esse livro com algumas ferramentas. E aí eu quero dizer para você qual é o primeiro método muito conhecido na história, né, que é usado para interpretar o Apocalipse. Guarda essa frase, ó. Guarda esse nome, né? Preterista. Preterista. Preterista é o método considerado no contexto histórico de interpretação do Apocalipse, né? Por quê? Porque ele usa símbolos presentes no livro do Apocalipse e relaciona eles a acontecimentos contemporâneos, tanto daquela época que foi escrito o livro, né? Por isso que leva esse nome, preterismo, ou preterista, né? Então, essa ferramenta de interpretação chamada preterista, né? No preterismo, o que nós entendemos? Que muitas profecias do Novo Testamento foram cumpridas na descrição de 70 depois de Cristo em Jerusalém. Isso, né, relatando os eventos do período da igreja primitiva. Isso é um método. Vejam bem, queridos, para não confundir. Esse método é chamado de preterista. E existem mais detalhes sobre ele. O segundo método é o chamado método historicista. Historicista é um método de interpretação do livro do Apocalipse. No historicismo, as profecias do livro do Apocalipse, né, ou as profecias bíblicas, são interpretadas como se fosse cumprindo ao longo de toda a história. Então veja, a interpretação historicista
ou histórica, né? Guarde isso. É uma ferramenta de interpretação do Novo Testamento que tem o seu cumprimento ao longo de toda a história. Ou seja, muitas profecias já se cumpriram nesse método aqui. Muitas profecias já se cumpriram. Outras estão em pleno cumprimento. E outras irão se cumprir. Ok? Entenderam aí? E quando é que isso começou? A partir do início do primeiro século da igreja. E isso vem até a segunda vinda de Cristo. Esse método de interpretação é chamado método de interpretação historicismo ou historicista, que é o método que nós iremos usar aqui, ok? Um outro, que é o terceiro agora, é o método de interpretação futurista. O método de interpretação futurista é um método usado há muito tempo, mas que tem, né, todos os eventos de Apocalipse como algo para o futuro, coisas que ainda irão acontecer. Está sempre relacionado ao futuro. Ou seja, o futuro é só no futuro que vai ter o fim de todos os tempos. É só no futuro. Com exceção, os 3 primeiros livros, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Vamos lá. Vamos resumir. Ó. O primeiro capítulo de Apocalipse, nessa visão de interpretação chamada futurista, né? É um método de interpretação, ela vê o seguinte: os 3 primeiros livros da Bíblia já aconteceram. Mas do 4º em diante é coisa para o futuro. Lá no tempo do fim. Não agora. Não aconteceu nada ainda. É assim que esse método chamado futurista ou pré-milenismo, dispensacionalista, vê as coisas ainda para o futuro. Não fique apavorado não, tá? Que a gente vai estudar só um, que é a linha de raciocínio da igreja. Tudo bem? Só um, né? Essa aqui é uma visão de interpretação apocalíptica, né? Dentro de um movimento pentecostal, né? E que tem muitas correntes, né? Escatológica, né? Mas leva tudo, a maioria de toda a sua profecia é para o futuro. Crê que essas coisas só irão acontecer depois que a igreja for arrebatada. Essa é a visão chamada futurística, tá? Ela coloca que todas essas coisas estão como segredo para a igreja, mas que só vai acontecer no final, né? Não é assim que a gente pensa. E por fim, para completar a 4ª, tem a interpretação idealística. A 4ª é chamada de interpretação idealística do Apocalipse. Essa interpretação idealista pode definir como o livro do Apocalipse totalmente simbólico. Totalmente. Mas na medida em que a interpretação do livro vai se dando, descrita como no presente, no livro do Apocalipse, apenas como simbólico. Tudo simbólico, né? Os verdadeiros ideais espirituais, ela até coloca como algo espiritual também, né? Tanto ela como a interpretação futurística também tem o lado espiritual, né? Mas essa visão, né, não está muito em voga. Tudo bem? Glória a Deus, irmã. O Jorge já teve alta. Deus abençoe. Amém? Deus seja louvado. Então vamos lá pensar sobre isso aqui, né? Eu costumo falar para as pessoas, né, quando estamos ensinando,
o quanto é importante estudarmos a palavra do Senhor, né? Eu estou fazendo agora uma visão, resumidamente, de tudo o que a gente fez até agora. Então, esse início da minha fala era apenas para resumir o que é importante você ter para começar. Agora vamos lá. A partir do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, né, a gente começa a ver no capítulo 1 a revelação, aonde João estava, como Jesus falou com ele, que ele foi escrevendo esse livro, que ele estava preso. Então, isso está escrito no capítulo 1. E aí, conforme vai descendo e a leitura vai acontecendo do capítulo 1, você vai percebendo que João, que recebe essa revelação, que ele está na ilha de Pátio, ele começa a obedecer e escreve o que ele está vendo. E o Espírito Santo, né, fala para ele que ele deveria escrever essas cartas, né, e mandar, né, para todas as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Ou seja, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, atual Turquia, para que os líderes daquela igreja e todos os irmãos daquela igreja ficassem sabendo das coisas que já estavam prestes a acontecer. O que eles precisavam fazer era se preparar, que haveria uma grande dificuldade para acontecer na vida deles. E aí Deus quis dar a ele alguns alertas, né? Chamou a atenção, a demonstração e trouxe alguns elogios também para aquela igreja que já estava fazendo a recomendação de Deus para a vida dele. E é aqui, nesse primeiro capítulo, no versículo 8, que João apresenta Jesus como sendo, né, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui João apresenta Jesus como o início e o fim de todas as coisas. E aí ele começa a escrever da visão gloriosa que ele tem e começa a relatar detalhes de cada igreja, dessas 7 igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele começa a escrever características peculiares, né, de cada uma dessas igrejas. O interessante, amados, é que depois ficamos sabendo que ao passo que os irmãos foram lendo, eles foram entendendo todo o mistério. Está aqui, ó, o mapa e o posicionamento de cada uma dessas igrejas. E aqui nesse lado aqui, ó, é onde João está. Uma ilha pequenininha. A ilha de Patmos. E temos aqui a descrição de todas as 7 igrejas, né? Eu não sei se você quer esse mapinha, mas assim que voltarmos para o templo, e você querendo, é só nos procurar que eu posso te fornecer um mapinha desse para você estudar com maior detalhes, tá bom? Bem, tendo mostrado esse mapa, a gente fica pensando o seguinte: essas cartas foram endereçadas às 7 igrejas, logo temos 7 cartas. E aí cada uma dessas cartas tem o significado do seu nome, tem as características próprias de cada igreja, temos também a descrição de Cristo para aquela igreja, e aí para essa carta, temos alguns livros ou alguns capítulos que fazem uma correlação ao que João estava falando, e temos também aqui descrito nesse outro mapa que eu vou mostrar a vocês, né, sobre as 7 igrejas, descrita no livro de Apocalipse, Cristo, as obras de Cristo em cada uma dessas igrejas, né? Aí tem os elogios, tem as repreensões,
que são tem também as advertências, tem os conselhos, né? Tem a recompensa para os vencedores e tem promessas, né? E aí está descrita aqui nesse mapinha também, que eu chamo de planilha, né? Ó, eu sei que não dá para ver tudo, não dá para ver bem, mas é só para mostrar para vocês que eu também posso passar para vocês o resumo dessas 7 igrejas. Então vejam aqui, queridos, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui nesse mapinha aqui a descrição e identificação das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Então só para vocês entenderem aqui, ó, significado do nome. Qual é o significado do nome Éfeso? Está escrito aqui, ó. Desejável, passageiro. Aí tem tudo a ver, né, com a forma que aqueles habitantes dessa igreja eram. Um outro significado de outra igreja, Esmirna, que é unguento, né? É uma característica, guarde isso, que nessa igreja aqui, na cidade, eles produziam unguento, um azeite, um óleo. A outra cidade também, igreja, é a de Pérgamo, que tem como significado casamento. A outra igreja é Tiatira, que tem significado sacrifício contínuo. A outra é Sardes, o que sobra. Filadélfia, amor fraternal. E por fim, completando a 7ª igreja, é a Laodiceia, direitos do povo. Bem, em cada uma dessas igrejas, cartas que foram endereçadas a elas, nós temos suas características, né? E outra coisa que é interessante também falar para vocês é que nessas características demonstra como o povo era, né? Por exemplo, característica descrita do livro da carta de Éfeso está perdendo o primeiro amor. Foi o que começou a acontecer com essa igreja. Vejam, irmão, são 7 igrejas na Ásia Menor. João recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo e ele escreve para o anjo e para a igreja. Essas cartas serão lidas, cada uma delas na sua igreja. E o interessante é que a mensagem para essas igrejas é uma mensagem também que serve como uma mensagem cíclica. Ou seja, até para a nossa época, essa mensagem, ou essas mensagens, falam com a igreja de hoje. Por isso que nós entendemos que, além de ser uma situação histórica na interpretação estoicista, ela também é atual, porque ela fala conosco hoje, né? Por exemplo, quantas igrejas estão perdendo o primeiro amor? E aí está relacionada ao comportamento da igreja de Éfeso, que começou a perder o primeiro amor. Uma outra coisa, né, uma característica da igreja de Esmirna é tribulação e mártir. Nessa situação, estava apontando o que a igreja iria passar de perseguição e como alguns iriam morrer por causa do evangelho em nome de Cristo. É interessante, irmãos, que isso está também acontecendo. Quantas igrejas espalhadas no mundo estão passando por tribulação, por perseguição, e muitos cristãos estão morrendo. Vira e mexe, nós estamos recebendo no nosso WhatsApp mensagem de irmãos que estão na África, que estão em outros países, e que a igreja está sendo perseguida.
Eu quero mostrar para você que é interessante você entender que a mensagem do Apocalipse, mesmo sendo endereçada para essas igrejas existentes há muito tempo atrás, a mensagem é cíclica. Ela serve para aquela época, serviu, mas ela também serve para a igreja de hoje. Veja como serve, por exemplo, uma outra situação como característica da igreja de Pérgamo, né? União com o mundo e com o Estado. A igreja começou a se misturar. A igreja começou a se misturar com política. Irmão, toda vez que a igreja se mistura com o mundo e com a política, ela perde as características de Cristo. Está aí um alerta para a igreja de hoje, que está acontecendo isso. Em muitas igrejas, os líderes se envolvem com a política, se envolvem com o mundo. Quantas coisas que acontecem no mundo, que agora, entre aspas, é chamada de normal, a igreja está também praticando. Cuidado com isso, amado. E aí, se você lê sobre isso, conforme está aqui resumidamente, você vai ver que a mensagem é cíclica. Serve para o tempo de hoje, serve para a igreja de hoje. Uma outra característica descrita na igreja de Tiatira é o compromisso. Compromisso e prostituição. Quando fala na Bíblia sobre prostituição, está falando sobre prostituição, aqui nesse caso, prostituição religiosa. Eles estavam se misturando com outras práticas religiosas e estavam trazendo para dentro da igreja como se fosse normal. Normal, não é normal. Cristo, irmão, quer que a sua igreja seja separada, consagrada. E que sirva só para Deus. E que tenha compromisso com Deus. Não com as coisas desse mundo. Mas preste atenção. Muitas coisas que estão acontecendo na igreja, aconteceram aqui, na igreja de Tiatira. Uma outra coisa, irmãos. Uma outra característica de outra igreja é a igreja de Sardes. Estava havendo morte espiritual. As pessoas estavam se envolvendo tanto com o mundo que eles estavam perdendo o interesse por Deus, o interesse por Cristo, o interesse pelo Evangelho. Estavam morrendo espiritualmente. Presta atenção, se isso não tem acontecido hoje, atualmente. Uma outra coisa descrita na sexta carta, que é a carta de Filadélfia. A característica é: tendo pouca força, guarda a palavra, não nega o nome. Uma das características da igreja de Filadélfia é que era uma igreja fraca, aparentemente, tinha pouca força, mas era uma igreja que se unia no estudo da palavra, como eles guardavam a palavra, como eles gostavam de estudar a palavra, de conhecer. E como princípio, eles guardaram a palavra. E por eles terem guardado a palavra, eles não negaram o nome de Jesus no tempo da tribulação, da dificuldade, da perseguição. E aí eles venceram. Está aqui um alerta para nós, que nós precisamos fazer. Uma outra coisa, das características da sétima carta, é infiel, morna e dá nojo. Vejam bem, para Jesus falar isso de uma igreja, que a igreja é infiel, que a igreja, nem é quente, nem é fria, é morna. Por isso que ele tem vontade de vomitar, de jogar fora. Ele tem nojo do que eles andam fazendo. Irmãos, é por isso que a gente ensina dessa maneira. Todas essas características, tem muito mais. Tem elogio, tem admoestações, advertências, tem muito mais. Eu estou fazendo um resumo geral para você, para despertar em você
o interesse de voltar a estudar a palavra do Senhor, em especial o livro de Apocalipse. E se isso é interessante para você, compartilhe com a sua rede, para que você possa convidar essas pessoas, né? Convidar a conhecer Jesus através do livro de Apocalipse. Se você disser, mas apóstolo, eu não tenho muita gente cristã, a maioria dos meus amigos são tudo do mundo, não querem saber de Deus, não querem saber nada sobre Jesus. É mesmo, irmão? Serve um alerta aí, né? Tem que ficar atento a essas amizades, né? Porque às vezes as pessoas são tão boas, que não querem o melhor, que é Jesus. Mas elas são boas, mas elas não querem nada com Jesus. Aí você precisa pensar, né? Bem, a partir do capítulo 6, né? Que até então capítulo 3, até o 3, fala sobre as cartas, né? Que a gente começou a falar. Aí o capítulo 4 vai ter a visão do trono de Deus, né? E aí dessa visão do trono de Deus, né? João escreve sobre o que ele vê no trono de Deus, né? E aí a partir do capítulo 6, ele começa a falar sobre a visão dos selos, de quem é digno de abrir os selos. E aí tem os selos e tem o cordeiro. E aí uma voz diz para ele que quem é que vai abrir e desatar os selos? Quem é apto? Quem é capaz? Aquele que é o Cordeiro de Deus. E aí começa aqui nesse mapinha aqui, ó. Eu sei que não dá para vocês verem, né? Mas é interessante depois vocês me procurarem e me pedirem isso aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, os selos do Apocalipse. E aí começa a falar dos selos, né? E que tem uma linguagem figurada que fala do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. E aí começam as descrições das almas que foram vistas, né? Debaixo do altar. Tudo bem, Valéria? Só me procurar depois, tá? Que aí eu te entrego, te dou. E aí tem os grandes sinais de terremotos, né? E assassinato também dos servos de Deus, o silêncio que vai haver aos 7 selos, os 7 anjos e as 7 trombetas. E aí está escrito aqui, nesse resumo aqui que eu vou entregar a vocês, se vocês me procurarem depois. Bem, até aqui nós estudamos, que ainda nós estamos aqui no capítulo 6, né? Por isso que eu quis fazer um resumão, né? Você vê que o tempo acaba rápido. Tá faltando 9 minutos para a gente acabar. Veja como passa rápido isso aqui. E aí nós estamos estudando justamente isso, né? Tanto o pastor John quanto eu, nós temos falado sobre isso aqui, né? E aí no capítulo 6, que fala do cordeiro que abre os selos, né? E é nesses selos que tem esse significado. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Cada um desses símbolos, né? É para fazermos uma interpretação. Por exemplo, a visão de João, sobre o cavalo branco, o que ele estava querendo dizer? O que estava assentado, está escrito no Apocalipse, o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns cristãos, ao ler pela primeira vez essa passagem do capítulo 6 do Apocalipse, logo se pensa que é Cristo, o cavaleiro do cavalo branco. Mas não é. Não é. Porque depois, numa visão estoicista, a gente vai ver que era símbolo
né? Era símbolo de uma tropa, naquela época, no Império Romano, que se tinha esse emblema dos cavaleiros, ok? Isso é interessante. Aí na interpretação são o quê? Poderes terrestres. O que são esses poderes terrestres? Poderes políticos, poderes militares, poderes eclesiásticos da época, durante o período romano. É como isso seria liberado no período do Império Romano e estabelecido como um grande império. E que isso está na história. Quando começamos a estudar a história romana, a gente percebe que a história romana, como todos os outros impérios, teve o seu grande apogeu. E aqui é o início, né? Aí você me diz, mas apóstolo, me pergunta, mas apóstolo, eu encontro uma correlação do livro de Apocalipse em outros livros? Sim, como eu já te disse, que para você ler o livro de Apocalipse, seria interessante você ler o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e parte do livro de Isaías. Ou você lê todo o livro de Isaías. Não foi isso? Então eu tenho aqui, ó, cavalo branco. Está no livro de Jó, capítulo 39. Está em Provérbios, capítulo 21, falando sobre o cavalo branco. Está em Zacarias, capítulo 1. Sobre o arco, está em Gênesis, capítulo 27. Está em Gênesis, capítulo 48. Está em Salmo 11, verso 2. Está no Salmo 37. Né? Está em Isaías, capítulo 7. E está em Jeremias, capítulo 29. Está vendo, amados? Às vezes, o que nos falta é o conhecimento. E aí achamos estranho o livro de Apocalipse, mas ele não é. O livro de Apocalipse, a linguagem, tudo bem. É uma linguagem que tem termos no português, né? Simbólico, figuras de linguagem. Sim, tem. Naquela época, eles estavam já tentando esconder algumas coisas das outras pessoas. Mas todo cristão que pegasse o livro e lesse, iria entender. Por quê? Porque cada carta que foi endereçada tem uma peculiaridade tendo a ver com cada situação histórica de cada igreja. Então eles sabiam que Jesus estava falando deles. Ok, amado? Tem muita coisa, né? Agora faltam 4 minutinhos. Veja como passa rápido. Mas de estudar a palavra é coisa interessante, é coisa boa, né? Como a igreja de Filadélfia, que guardou a palavra, né? Pode ser eu ou você, alguém pode estar se sentindo fraco, pequeno, na verdade nós somos, né? Fracos, pequenos, mas Jesus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa rocha. Então é com Ele que precisamos ficar, né? É Ele que vai nos libertar. Através da sua palavra, do seu poder, Ele vai nos libertar. Então nós precisamos disso. Aprender a palavra. Uma outra coisa, amado. Cada um desses significados, de cada cavalo, representa alguma coisa, né? Como o tempo está acabando, eu tentei fazer um resumo geral, né? No próximo domingo, vai ser o pastor John falando, e ele vai continuar falando sobre esses cavalos aqui. E aí ele conta a história da época, para você entender como é importante isso. Tá bom, amado? E eu quero justificar, porque o pastor John não está aqui, porque a gente gosta de estar sempre pregando também em outros lugares. E hoje, pela manhã, ele estaria em outro lugar. E ele combinou comigo, e eu, como a gente é voluntário no reino de Deus, né? Não tem problema nenhum, nós somos voluntários. E eu disse, pastor, fica à vontade. O próximo domingo, vamos estar juntos. Outra vez, se Deus permitir. E aí o Senhor continua
a falar sobre o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Tudo bem então. Amém. Então quero justificar aqui a ausência do pastor John, missionário, polonês, né? Mas que mora há mais de 35 anos no Brasil, né? Eu sei que ele morou muitos anos na Inglaterra, morou muito tempo também na França, morou muito tempo na Espanha, né? Então ele conhece muito bem esses países. África, morou também um tempo na África. Então ele é um pastor missionário, né, que veio para o Brasil, enviado pela Inglaterra, pelos irmãos da igreja na Inglaterra, os irmãos pentecostais, né, numa igreja muito boa na Inglaterra, que sempre procurando estudar a palavra do Senhor, enviou ele para o Brasil, para ele trabalhar com presidiário estrangeiro, que esse trabalho ele faz até hoje, né, com mais de 85 anos, acho que é 85 se eu não me engano, e ele faz esse trabalho. Amém, queridos? Então está aqui a justificativa, e estou aí no último minuto final. Quero orar por você, quero agradecer a Deus mais uma vez pela presença de todos vocês, né? Uma irmã escreveu aqui que o Jorge teve alta, então é a Ruth, né? Ruth Ferreira. Ruth, que Deus continue te abençoando e que Deus abençoe o Jorge. O Jorge já teve alta, glória a Deus, né? Então, eu quero aqui estar agradecendo a Deus pela presença do Marcão, Diego, né? Pela presença, eu não sei se é a Carla, mas está escrito aqui boutique masculino, não sei quem é. A Neu, não sei. A Marilda de Itaipava. Não é Itaipava não. Italva. Deus te abençoe. A Aline, Deus abençoe também. Bem, amados, Deus abençoe a Tereza, Deus abençoe o Cecílio, a Cláudia, o Vinícius. Deus abençoe todos vocês, amados. Com a graça de Deus, nós estamos aqui, pela graça, né? Porque, como vocês sabem, ninguém faz nada sozinho, né, amados? Ninguém faz nada sozinho. Mas se vocês gostaram, Deus abençoe cada um. Valéria, Deus te abençoe. Deus abençoe a Valéria. Deus abençoe seu esposo, o Geraldo Luiz, né? Será que é essa Valéria? Isso, Valéria. Sexta-feira lá em Copacabana, né? Sexta-feira em Copacabana. Quem quiser nos visitar, nós estamos lá na rua Siqueira Campos, ali em Copacabana, rua Siqueira Campos 43, na sala 732. Siqueira Campos 43, sala 732. Se você quiser estar lá um dia conosco, vá lá nos visitar. Estamos lá pregando a palavra do Senhor. O pastor John também vai lá. Essa sexta agora ele esteve lá. E que Deus abençoe cada um de vocês. Então, amados, eu quero orar aqui, né? Louvando a Deus e agradecendo a Deus, mais uma vez, pela vida do Jorge, pela vida também do irmão da Angélica, né? Graças a Deus também foi curado, né? Sofreu aí uma cirurgia, passou, uma bênção, Deus seja com ele. E eu quero convidar vocês a louvar a Deus nesta manhã, agradecendo a Deus, sabe, irmãos? Agradecendo a Deus pelo milagre. Eu sei que muitas pessoas partiram, muitos pastores, muitos obreiros, né? E muitos estão aqui. Então vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pela vida, vamos louvar a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de estudar a sua palavra. Vamos louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. E logo mais estaremos na igreja. Você que pode ir à igreja, vá à igreja. Tenha coragem, tenha fé, tenha confiança, mas se cuide, né? Se cuide. Eu quero agradecer a Deus. E Deus abençoe sua vida. Shalom, amados. Shalom. Deus seja com você. Estaremos na igreja de Nova Iguaçu hoje à noite. Vá lá, iremos nos encontrar. Deus abençoe a vida de cada um. Shalom, a paz do Senhor.